É isso, meu Deus, eu tô sentindo a presença dele, é isso que vai acontecer com Meu aqueles que não dão Deus. crédito. Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação, é isso que vai acontecer com aqueles, aleluia, que tá ouvindo, nós pregando, nós falando e não estão dando ouvido. Grande vai ser o choro e o ranger de dentes naquele grande dia, quando ir parar, aleluia, dentro do cativeiro, aleluia. Que cativeiro é esse? Dentro do lago de fogo, aleluia, aonde o bicho não morre, aleluia, e nunca se apaga. Grande vai ser o choro. Isso aqui não é eu que estou falando. Isso aqui foi o próprio Jesus que falou. Por quê? Porque Jesus, quando ele desceu na terra, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o próprio céu. Você está entendendo? E Paulo disse, como Jesus também falou, aprendei de mim. Mateus capítulo de número 11, verso de número 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai, aleluia, sobre vós o meu jugo, pois ele é leve e suave, e só Glória a então Deus. encontrarei Aleluia. descanso para as vossas almas. Está entendendo? Então eu aprendi com Jesus, aleluia. Eu aprendi com Jesus. Paulo também testificou dizendo, aleluia, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu aprendi com Jesus que, aleluia, aquele que não aceitar a palavra vai chorar lágrimas de sangue. Está entendendo? E isso aconteceu com o povo porque não deu crédito à profecia. E agora eu entro dentro da carta. Agora eu entro dentro do texto, que aqui é onde me chama a atenção, que o povo está sentado nas margens do rio da Babilônia, chorando com saudade. Por quê? Porque só dá valor quando perde, essa é a realidade. Quando dá valor, só quando perde, isso é a realidade. Quando perde, começa a valorizar aquilo que Deus colocou nas mãos. Agora está chorando com saudade. Aleluia. A harpa está pendurada no salgueiro. O inimigo está oprimindo, por quê? Porque quer ouvir uma música lá de Sião. Então, Meu agora Deus. não valorizou, está chorando, com saudade e oprimido. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Estou me arrepiando todinho. Quantos nesse dia de hoje está chorando com saudade? A harpa está pendurada, aleluia, e o inimigo está oprimindo, mas Deus ele está dizendo, os pensamentos ainda continuam sendo os mesmos sobre vós. Talvez nessa tarde de hoje você está chorando, meu Deus do céu, você está chorando, talvez nessa tarde de hoje a tua harpa ela está pendurada no salgueiro, talvez nessa tarde de hoje o inimigo ele está oprimindo você, mas o pensamento que eu tenho sobre você ainda continua sendo o mesmo. E que pensamento é esse, aleluia? Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de fazer prosperar e dar o final que você espera, aleluia. Por quê? Porque Deus ele ainda continua sendo imutável, aleluia. Malaquias capítulo de número 3, aleluia. Verso de número 6, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor e não mudo, e é Glória a por Deus, causa disso que Jesus. vós não sois consumidos, ó Jacó. Pensamento ainda continua sendo o mesmo, tá? Por quê? Porque Deus, ele não muda, aleluia. O final ainda vai ser aquele final que você espera, aleluia. Por quê? Porque o segredo não está no meio, não está no começo, mas sim no fim. É por isso que Daniel 12, aleluia, Glória a verso de número Deus. 13, Deus ele vai usar o próprio Daniel para falar: tu, porém, vai até o fim. Aleluia. É necessário ir até o final. E a Bíblia diz que o povo está chorando, sentado, chorando e oprimido. Por quê? Porque o adversário está oprimindo ele, querendo ouvir um cântico. Talvez até o adversário estava precisando, aleluia, ouvir uma canção lá de Sião. Mas você está tão corrompido, aleluia, perdeu tanto a presença que não tem mais força para cantar uma música lá de Sião. E a Bíblia diz que nesse momento, aleluia, que agora vai chegar uma carta de Jerusalém. Quando a carta ela chega de Jerusalém, eu imagino, varão, que agora o coração do povo se alegrou, porque o profeta que profetizou o cativeiro agora está enviando cartas, aleluia. Então agora aquele que não tinha valor, agora ele passa a ser valorizado, porque o povo só passa a acreditar quando a palavra ela começa a se cumprir. Então agora o povo ele vai pegar a carta e vai abrir. E quando eu imagino que eles abrem a carta, ele abre a carta com um sinal de esperança para ver o que estava escrito. Mas quando eles abrem, olha só o que ele vai dar de cara. Meu Deus do céu. É forte. Forte. Talvez alguém estava pensando e está dizendo: chegou uma carta e agora esse cativeiro ele vai se abrir. Chegou uma carta aí de Jerusalém